E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro, e o tema da live de hoje é a parte da fortuna e os lotes na astrologia. A parte da fortuna, que é um dos pontos vitais aí do nosso mapa, e os lotes, que são, assim como a parte, aí uma combinação de três pontos. São combinação de pontos matemáticos aí que surgem sempre aí da combinação de três fatores aí do mapa. Quem vai explicar tudo pra gente sobre a parte da fortuna e também sobre o uso dos lotes é a astróloga, escritora, tradutora e professora Clélia Romano, do @astrologia clássica. Então vamos chegando, eu vou puxar aqui a Clélia, lembrando também que as lives estão todas disponíveis aqui nos Reels do Instagram e também no meu canal no YouTube. Então bem-vindos, bem-vindes a todos que estão chegando. Deixa eu puxar aqui a Clélia. Já chamei a Clélia. Boa noite, Jana Joana, Kevin Marques, Negalícia. Pessoal chegando por aqui ainda. Para quem estiver em São Paulo, lembrando que no sábado rola Happy Hour Astrológico, dia 21/10 aí, na House of Coisas em Pinheiros. Então, se você está em São Paulo, quer se encontrar para falar presencialmente sobre astrologia, aparece lá na House of Coisas, que fica do lado do metrô Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros. E a entrada é franca e é um encontro bem interessante, que já rola há 6 anos quase, para astrólogos, curiosos, estudantes de astrologia e até céticos. Então, nesse sábado tem Happy Hour Astrológico comigo e com a astróloga Márcia Isabel. Deixa eu ver aqui se a Clélia já está chegando. Será que a Clélia já está vindo? Olá, Olá, Clélia! cheguei! Aê, boa noite, Clélia Romano. Boa noite, Paulo. Tudo Clélia, bom? primeiramente, muito obrigado por aceitar meu convite, por estar aqui conversando com a É um gente, dividindo o teu prazer, conhecimento. imagine só. Gente, a Clélia tem uma longa caminhada na astrologia brasileira, especialmente na astrologia tradicional. Ela vai contar muita coisa aí hoje pra gente dessa caminhada aí ao longo dos anos, especialmente sobre a parte da fortuna e sobre os lotes, né, Clélia? Aham. Bom, antes da gente começar o nosso papo, deixa eu apresentar aqui a Clélia para quem não conhece, né? A Clélia, ela é graduada em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, fez formação psicanalítica e se dedicou ao atendimento clínico e ao ensino da psicanálise no Instituto Sede Sapientiae, em São Paulo. Quando entrou em contato com a astrologia, a Clélia passou a se dividir entre as duas disciplinas, até que em 2003 ela encontrou aí na astrologia antiga o seu caminho. Ela se formou com diploma no curso de Astrologia Medieval do Robert Zoller, através da Academy of Predictive Astrology de Londres, em 2007. E ela também escreveu muitos livros, entre eles Fundamentos da Astrologia Tradicional, que é o primeiro a abordar a astrologia tradicional no Brasil, Astrologia Tradicional na Prática, Técnicas Astrológicas Preditivas, Astrologia Horária, Teoria e Prática, As Estrelas Redescobertas e os Lotes e outros temas que acho que esse já amarra também um pouquinho com o nosso conteúdo de hoje. A Clélia também é tradutora, ela traduziu o livro sobre recepção do Machalá, do latim para o português, e hoje ela ministra um curso de técnicas especiais em astrologia tradicional e outros sobre dinâmica entre planetas. Atualmente, a Clélia ela se dedica integralmente aí ao estudo, à pesquisa e à consulta astrológica. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Clélia, vai lá no www.astrologiahumana.com. É só .com mesmo, né, Clélia? É, é. Maravilha. Bom, introdução feita. Muito Essa é a... didático, muito didático.
Clélia, vamos falar então das partes, né? Que elas são muito conhecidas aí como partes árabes, né? Hã? Mas parece que não é bem assim, né? Elas já têm uma história antes da astrologia árabe, certo? Então, Paulo, como você falou, as partes ou lotes, elas são um ponto matemático, com base, vamos dizer, em fórmulas, que levam em consideração dois planetas, um ângulo, geralmente o ascendente, e começaram a se criar muitas, mas a origem delas é bastante antiga. Uhum. Não Bom, sei. antes da gente falar da origem, deixa eu te perguntar, assim, como que a gente poderia explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar das partes, dos lotes, o que são, na verdade, né? Eles são esses pontos matemáticos, mas eles tratam assuntos específicos, né? Assim, o que eles falam do nativo? Então, olha só, nós temos 7 planetas sagrados, tá? E a criação dos lotes começou com o lote da fortuna, porque as pessoas sempre observaram, tá? E os sábios mais ainda, que existia sorte, assim como existia azar. Eles não falavam em sorte, em azar, eles falavam em sorte, que havia umas pessoas que têm sorte. E isso é muito fácil da gente observar, tá? E, por exemplo, se uma pessoa tem sorte, ela pode estar andando na rua e, de repente, ela encontrar uma nota de R$ 200, tá? Quer dizer, isso não estava no mapa, não estava em lugar nenhum. Ela vai numa reuniãozinha, doente, tudo, ela ganha numa rifa ou uma televisão. Quer dizer, eu conheço pessoas assim. Tá? Então, esses sábios antigos, esses astrólogos, se perguntavam o que era essa fortuna. Tá? Então, daí que surgiu, e realmente só existia uma, que era a parte da fortuna. Tá? Não se falavam de outras partes. Quer dizer, demorou até Doroteus, que existiu assim no segundo século, Valens, que também foi dessa época, eles falavam em 4 partes. Mas, realmente, o que eu acho muito importante, tá? Até fiz um post sobre isso, é que os lotes, eles não, os planetas são sagrados. Os lotes eram considerados, como eles são sagrados, eles não têm uma comunicação direta com a pessoa. Então, se criou os lotes, porque se dizia que eram espíritos dos planetas, espíritos planetários que te dariam uma dica, tá? E essa dica, eu, por exemplo, uso no seguinte sentido: quando eu uso só os planetas, a menos que eu esteja usando uma técnica que eu ensino no curso de técnica medieval e que é obrigatório o uso de lotes. Mas assim mesmo não são muitos, tá? São poucos. E fala. Não, eu ia te perguntar, assim, desses lotes iniciais, né? A gente tinha a fortuna, que outros lotes que você destacaria, assim, do começo desse uso dos lotes, Clélia? Então, já no começo, em 43 a.C., quem começou a usar foi o Balbílos. Mas os lotes têm uma origem egípcia e helenística. Sabe aquele tempo de Cleópatra, com os romanos, que tinha, antes tinha os gregos, então, era por ali. E depois Doroteus, Ptolomeu, todo mundo começou a achar, Vétios Valens, eles começaram a achar que que existiam, sem dúvida, outros 2 lotes, outros 3 lotes, porque é o seguinte, como primeiro foi a fortuna mesmo, que era a sorte. Depois, eles
chegaram, era o lote da Lua, porque a Lua faz parte da matemática, da aritmética, para calcular a parte da fortuna. Então, a fortuna tem a ver com o corpo, tem a ver com o que é fatídico, tem a ver com o que te acontece, tá? Tanto de sorte como de azar no final. Porque se você tem uma fortuna muito mal configurada, você vai acabar tendo muitos desafios na vida que você absolutamente não criou. Então, o que ocorre? Eles viram que se você invertesse a fórmula da parte da fortuna, que é ascendente mais Sol menos Lua, para os nascidos de dia, e ao contrário, sempre para os nascidos de Lua, de noite, a Lua é o último a ser o último a ser somado, tá? É uma dica que eu sempre dou. E então eles observaram que se você inverter, vamos dizer, você pega o nascimento diurno e você, então, ascendente mais Sol menos Lua. Se você inverter ascendente mais Lua menos Sol, você descobre uma outra parte que eles chamaram parte do espírito. Essa parte foi uma das primeiras, que era a vontade humana. Quer dizer, a parte do espírito é o local onde, esse é chamado lote do Sol, porque é o lado que você vê, que você compreende e que você modifica as coisas da sua vida. Esse, para mim, é arrepiante, porque os dois eu não precisava falar mais nada, tá? Porque realmente um é o destino, tanto bom como mal, e o outro é tudo o que você cria, que você faz com a sua razão, com a sua mente, com o seu esforço, tá? Com a sua visão. Tá? Então, estou assim com esses dois. Esses dois são básicos. Todo estudante e todo astrólogo tem que usar isso direto. A parte da fortuna, por exemplo, você faz um horóscopo à parte. Quer dizer, eu ensino isso no curso de técnicas tradicionais, que você junte, você faz dois mapas, um com ascendente, como a gente conhece, e o outro você faz pegando a fortuna como a primeira casa. Isso é feito desde Vetus Valens. É uma Tá? técnica helenística? É uma técnica helenística e eu comprovo que é fundamental. Tá? Eu não, sabe o que eu não gosto na astrologia helenística? É que eu não gosto da predição deles. Tá? Por exemplo, eu acho que os medievais usaram melhor a astrologia. Mas, se você for pegar a filosofia da coisa, é toda helenística e egípcia. E até, por que não dizer, babilônica. E você trouxe um ponto muito interessante, Clélia, que é essa questão mais filosófica, né, dos espíritos, né? Você pode explicar um pouquinho mais? Porque eu achei isso muito... Eu nunca tinha ouvido essa explicação das partes, né? Eu sempre tive um olhar mais matemático. E quando você trouxe essa informação, eu fiquei curioso de saber um pouquinho mais aí sobre como é essa associação que você estava explicando, né? Da questão da coisa do espírito dos planetas, seria isso? Seria isso. Por exemplo, a parte da Lua, que seria a fortuna, teria a ver, vamos dizer, com a Lua da pessoa, que é aquilo que... A Lua é a nossa mãe, né? Uhum. É a mãe. E o Sol é o pai. Quer dizer, o que dá realmente a visão. E a outra é o que dá que dá a luz. É o corpo, né? Uhum. Então, os espíritos, eles diziam isso muito baseado na filosofia platônica, que os planetas, eles não sabem como falar com a gente e a gente não tem capacidade para entendê-lo.
Então, a gente faz as partes para que os espíritos que existem, planetários, nos deem uma dica sobre o que aquele planeta pode dizer. Por exemplo, se você tiver... Aí surgiram outras partes, como, por exemplo, a parte de Eros, que é tudo, que é a beleza, que é tudo que você faz por amor, ou por, vamos dizer, desejo sexual. E a necessidade, que é a parte de Saturno, e que tem a ver com aquilo que você faz, porque você é obrigado a fazer para sobreviver. Porque se você ficar só no Eros, você não... Não paga as contas. E o pão nosso, e o pão nosso, né? Então, eles diziam que eram seres, eram espíritos. Mas, na verdade, eu não sei se, como eu te falei, uma hora que a gente conversou, eu acho que eu tive uma formação muito cartesiana, e então, para mim, era muito difícil pegar assim, espíritos. Tá? Embora eu tenha pessoalmente tido experiência com espíritos, mas acho que foi um momento da vida, eu acho que não é o meu caminho. Os espíritos, eu acho que aconteceram na minha vida para me levar para a astrologia e dizer: sai daí, menina, chega de psicanálise, está muito boba. Ô, Clélia, e você começou, só voltando um pouquinho, você começou estudando astrologia moderna, né? Ou você já foi para a tradicional? Era a única coisa que tinha. Uhum. Em 83, 85, eu fiz o curso de progressões. Uau. Eu aprendi mesmo a montar o mapa sozinha, porque eu tinha tanta vergonha de ser astróloga, É mesmo? porque eu era uma psicanalista, e iam dizer que eu era louca, entendeu? Mas o pessoal na PUC lá não tinha curiosidade de saber mais? Assim, Não, na PUC não. Na PUC não, eu só fiz a parte de psicologia. Depois eu entrei na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Eu era louca por Freud, Bill, Melanie Klein. Fui das primeiras também a me apaixonar por isso na faculdade. E aí depois eu fiz o curso todo lá. No último ano, eu já tinha feito toda a parte prática. Eu falei: não, é muito para minha cabeça. Está muito bobo isso, não me motivava mais. Quer dizer, eu analisava uma pessoa e ficava na minha cabeça vendo: ela está me contando isso porque ela deve ter o ascendente e tal. Então, eu tive que assumir, entendeu? Mas foi por causa de uma vivência espiritual. não. E, então, eu acredito nos espíritos, mas eu queria transformar a astrologia numa coisa absolutamente preditiva, e eu achava, e acho isso até hoje, que se você puser muitas partes, muitos lotes, fica muitos caciques para pouco índio, entendeu? E porque a cada lote que você inventa, você tem que ver qual é, você tem que analisar ele. Você Uhum. tem que ver qual é o planeta que rege, em que casa que está, quem rege aquela casa. Enfim, você vai ter tanta coisa que você vai perder o bom senso. Você vai ficar perdido no mapa. Então, por isso que eu acho que tem que ter uma... Estão fazendo uma pergunta. Assim, ó, Clélia, seu mapa tem uma predestinação para a sua vocação astrológica? Aí eu acho. Tem mesmo. É a casa 9. A casa 9. Eu tenho Gêmeos na casa 9, eu tenho em trígono com Júpiter no ascendente, e tenho também o nó do norte, que eu acho de uma importância incrível. Já fiz uma live sobre isso. E também na casa 9. Então, agora, em compensação, quer dizer, tem Saturno no meio do céu. Então, eu queria ser bem crica, né? Eu queria fazer A mais B igual a C. E agora eu já desisti. Você vê uma pergunta, aproveitando, né? Já que a Somniari.luna fez essa pergunta da Olha predestinação. a lua.
Você vê nas tuas firdárias, nas tuas direções, essa mudança de direção também, Clélia? Eu acho que, para dizer a verdade, eu acho que sim. É que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando geralmente você muda uma coisa tão importante na sua vida como a profissão, que é a casa 10, né, que é um dos ângulos, é o segundo ângulo mais importante da carta, quando você muda isso, geralmente você está mudando muitas outras coisas. Tá? Então, quer dizer, dentro daquela época, uma coisa desafiante, porque não é fácil você. É que nem um divórcio, né? Como um divórcio. Aliás, eu me divorciei naquela época mesmo. Uma época de muita transformação, então. Foi, foi um recomeço. Tá? Bacana. E Clélia, ainda falando sobre a parte da fortuna, uma outra curiosidade, assim, né? A gente ouve muitos astrólogos até normalizando chamar a parte da fortuna de roda da fortuna. Uhum. Você já deve ter escutado. Por que você acha que isso acontece? Porque tem gente que trata, não, é roda da fortuna. É desconhecimento das partes? Eu acho que é desconhecimento e porque ela é representada por uma rodinha, né? Uhum. Ela tem aquele simbolismo de uma rodinha. Talvez, se você for pensar, exista, como existe uma carta de tarô também que gira, né? Talvez tenha algo a ver, mas é considerado vulgar falar em roda da fortuna. Não, achei chiquérrima essa definição. É considerado vulgar. Achei perfeita a tua colocação. É assim que você mostra que você é um grande astrólogo, entendeu? Então, parte da fortuna, sim, lote, melhor ainda. Tá. Agora, tem a Somiari está fazendo uma outra pergunta. Clélia, qual a relação metafísica ou filosófica das partes da fortuna e do espírito? Bom, elas são espelhadas, tá? Quer dizer, a fórmula de uma é o contrário da fórmula de outra, tá? Agora, nem sempre elas fazem aspecto, tá? Nem sempre o regente delas se comunica entre si, tá? Então, a parte filosófica é que você coloca a ênfase no Sol ou na Lua. Então, se você colocar, quiser fazer uma parte solar, você vai chamar ela de parte do espírito, ou lote do espírito. E se você quiser fazer uma parte lunar, você vai chamar ela de parte da fortuna. E todas, que é muito interessante, e assim, muito metafísico mesmo, é que todos os lotes que usam a fortuna, que foram criados pelos árabes, são lotes assim de coisas que te acontecem. Por exemplo, o lote da eu falei eros e necessidade, né? Uhum. Quer dizer, a parte da necessidade usa a fortuna, tá? E eros usa o sol, tá? Porque da necessidade é algo que te acontece, aquele trabalho do dia a dia, sabe? Aquela coisa que você bate o carro, sabe? A fortuna é complicado, ela é realmente um segundo ascendente. Muito Ela tem que se estudar como um horóscopos, quer interessante. dizer, um ascendente. E o que eu queria dizer? Não, eu não sei se respondi, acho que respondi. Quer dizer, elas são espelhadas. E eu ia dizer uma coisa interessante, que todos os lotes que são de acontecimentos ruins usam a fortuna, e todos que são de acontecimentos bons usam o espírito, usam o Olha que sol interessante. como o mais importante. Que interessante. Então a fortuna Ah, ela teria um componente de destino muito grande. de destino, é. Muito E interessante.
é muito interessante, Paulo, porque se você, quer dizer, você vê uma pessoa que não tem nada, por exemplo, a ver com aquário. Não tem nada no mapa, mas ela tem a fortuna. Pronto. A mulher é aquariana. Sabe? Muito interessante. E outra coisa também que me aconteceu, eu fui fazer uma eletiva para o nascimento da minha neta. E aí eu fiz acontecer, fiquei 9 meses fazendo. Bom, em primeiro lugar, ela não nasceu no dia que eu queria. A médica já estava marcada, mas ela não tinha crescido, não tinha jeito, tinha que esperar mais uns dias. Isso já foi uma coisa que mostra que os céus sabem o que fazer. Uhum. E aí a segunda coisa é que a parte da fortuna dela caiu exatamente onde o avô dela tem o sol. E isso em termos de família, que relação que você enxerga, Clélia? Toda. Quer dizer, você pode ver. Uma vez eu falei para o meu analista: você tem um jeito de aquário. Assim, eu tenho mesmo, meu pai era aquariano. Entendeu? Então, a gente herda. Como nós herdamos o nosso nariz, a nossa boca, os nossos olhos, nosso jeito de se comportar, a gente herda também as configurações astrológicas. E a parte da fortuna é importantíssima nesse caso, porque ela te engana, entendeu? Interessante. E você já percebeu, Clélia, nos teus estudos, se há uma relação de hereditariedade, vamos dizer assim, a parte da E fortuna dos filhos com os pais, também direta, assim, de pai e filho? demais, demais. É. Bacana, Olha, a Soniari comentou aqui. Realmente, meus pais têm ascendente em Leão, meu lote da fortuna é em Leão também. tá vendo? Isso se você não tiver mais coisas ainda igualzinho ao seu pai e à sua mãe. Porque é assim, né? Foi o que me convenceu na astrologia, porque quando eu peguei aqueles mapas todos, joguei em cima da mesa, e tinha tudo a ver, pai, mãe, irmão, filhos, entendeu? Eu falei, não, isso aí tá muito mal contado. Olha, minha mãe tem que aceitar a astrologia. E ela era muito católica, e ela foi para o padre. Aí o padre falou assim: olha, minha senhora, tem muitas formas de se chegar a Deus. Não é? Pois é. Eu acho que a astrologia, para mim, me abriu assim. E quanto mais você estuda, é incrível como uma paixão pode durar tanto tempo. Pois é. Não tem fim, né? É uma coisa Eu me arrepio quando eu falo. incrível. E Clélia, deixa eu te perguntar, né? A gente teve então esse momento dessas partes iniciais e mais importantes, e aí a gente tem o momento dos árabes, que é quando eles acabam criando a parte da ervilha, da cenoura. Essas partes menores, né? Elas tinham um motivo de ser, eu imagino, naquele momento. Acho que, sei lá, onde a economia era muito movida à agricultura, de repente a coisa desse tipo, né? É, Que a agricultura fosse uma coisa mais presente nas cidades, mas dessas partes menores ou mais exóticas, tem alguma que você usa ou que você já usou assim para alguma delineação específica? sim, existem umas partes interessantes. Eu não vou dizer a fórmula, porque nos próprios programas. Uhum. A parte da morte, que eu faço eu sempre tenho sempre fazer uma tabela. Sempre que você vai estudar a fundo uma casa, os astrólogos medievais constroem uma espécie de uma tabela, porque eles têm que mensurar a força de cada planeta e eles usam uma parte também. Então, eu acho válida a parte da morte, acho válida algumas partes do ascendente, mas também acho que dá para viver sem. Acho interessante, muito interessante a parte da substância, para ver a segunda casa, mas tem N coisas que tem que levar em consideração. A parte é apenas mais uma delas. E deixa eu ver se tem.
Tem uma parte que eu acho muito interessante, independente de qualquer coisa, que é a parte da vitória, tá? Essa fala sobre o quê? É a nossa vitória sobre os desafios, a nossa. É uma parte que lida com o espírito, quer dizer, uma parte solar, e, de maneira geral, mostra assim, a sua boa fortuna na vida. Não fortuna, o seu bom caminho na vida. Tem a ver com a casa 11, Muito sabe? interessante. Que Parte da é vitória. amigos das esperanças, não é isso? Uhum. Então, essas são as partes que eu acho que a gente deve usar. Deixa eu ver se tem mais uma. Às vezes você pode. Sabe o que é muito interessante de usar as partes, às vezes? Porque você não. Você está na dúvida, vamos supor. Você, realmente você não sabe se você deve dizer isso ou não. Então, aí você vai e pega a parte. Geralmente, ela vai dizer aquilo que você tinha delineado. Muito difícil a parte não dar exatamente o que a delineação deu. Quer dizer, só as partes menores, que isso não existe, né? Mas é muito interessante, então, usar a parte como um critério de desempate, de repente, ou uma E sintonia desempate. fina, né, para poder enxergar. Quanto à parte da fortuna, Clélia, quando você usa ela para delinear uma casa 2, por exemplo, você também vai buscar o almúten da substância, vai naquelas outras camadas ou Não, não desce não. tanto nesse detalhe? Não, aí você pode fazer uma leitura mais, vamos dizer, menos elaborada, Uhum. tá? Agora, tem uma coisa muito importante. A casa 11 da fortuna é uma casa chamada o lote da aquisição. Tá? Aonde? A partir da fortuna. Então, seria uma derivando a 11ª, a partir da fortuna no ascendente, ela é a casa da aquisição, é isso? A Isso. parte da aquisição, correto? Vai mostrar, então, vai te dar bem uma ideia aonde que a pessoa vai ganhar dinheiro. Olha só. Agora, o que é muito importante para ver se a fortuna vai ser realmente levada a um bom caminho, vamos dizer que ela seja excelente, ela precisa ser aspectada pelo seu regente e pelo seu regente de exaltação. Isso é Macharala, tá? Mas ele tem toda a razão, porque senão você começa a pegar dignidades pequenas, todo mundo vai ser rico, todo mundo, entendeu? Uhum. Agora, se ela é aspectada pelo regente ou pelo regente de exaltação, a pessoa vai ter fortuna, nem que seja Saturno, com coisas saturninas. Com esforço, Não- com perseverança. Ou então com coisas relacionadas a funções, com coisas relacionadas à água, porque para os helenísticos ele tinha a ver com também com os portos, sabe? Ó, a Somniari perguntou aqui: se cair numa casa 8, ela ganha dinheiro com herança? Depende. Depende de se ela for aspectada. E, de maneira geral, ela vai ser um ascendente, tá? Então, a gente não tem que se importar se a casa se cai na casa 8, se cai na 12, porque ela vai ser um ascendente, tá? Então, ela vai te dizer como que você é a sua segunda face. Agora, para dizer que você vai ganhar dinheiro com herança, seria preciso que o regente dessa parte aspectasse essa parte, nem que seja por quadratura. Uhum. Mas regente pode ser por exaltação. E você usa, Clélia, por exemplo, se você quer delinear a maneira que a pessoa obtém recursos, você usa a parte da substância e a da aquisição, por exemplo, você calcula as duas juntas? Né? É? Eu sempre falo que astrólogo tem que ter 4 olhos, entendeu? E não é óculos. Porque ele tem que olhar para tanta coisa. Quer dizer, daí a gente vê que um mapa que você vai analisar, você tem que ter tempo. Tempo. E Uhum. porque você não vai ver tudo na hora também. Você Uhum. fica com aquela carta na cabeça,
De repente, você vê que uma coisa você não tinha visto. Certo. E, Clélia, falando das condições para a gente analisar a As fortuna e os pessoas, lotes olha, no... que uma coisa, que a parte da fortuna dela está em Áries e faz quadratura com meio do céu. Não, não vale. Ela, Isso que eu ia te perguntar. A gente considera aspectos, conjunção, que tipo de contato com as não, partes funcionam para a gente entender como ela é modulada? aspectos só os ptolomaicos, né? Nós usamos só os aspectos ptolomaicos. Agora, aspecto com o meio do céu é um ponto, não é um planeta. Tá? Então, isso que vocês têm que. Por isso que eu acho que é importante vocês aprofundarem nos estudos, porque, de repente, se pegam pontos como planetas. Eu vou dizer Exato. que a fortuna é um planeta, então, a mesma coisa que dizer que. Mas faz aspecto com ascendente. Bom, com ascendente, se você tem a fortuna lá, significa que você nasceu numa lua nova. Tá? Eu não sei, é uma coisa que eu penso assim de uns 2 anos para cá, mas me parece que traz uma fortuna pessoal. Tá? E Um alto astral, uma abordagem positiva da vida, alguma coisa assim? não, a abordagem positiva seria o lado do espírito, da Tá. fortuna, coisas que Ah, acontecem. certo. A parte de destino mesmo. É, Uma pessoa mas ela que tem sorte, literalmente. As coisas vêm até ela. é, eu tenho uma pessoa que tem um mapa assim, e realmente eu acho que, por exemplo, às vezes acontece de você ter a fortuna. Realmente, cada mapa é um mapa. Essa pessoa ela tem a Lua na terceira casa, junto com a Fortuna e junto com o Nó do Sul. Então, o que vai acontecer? Às vezes uma coisa, às vezes outra. Quer dizer, a fortuna não pode. E a fortuna seria regida por um planeta que ela tem bom, mas não faz um aspecto estreito. Uhum. Tá? Também isso vocês têm que ver, que às vezes vocês têm um aspecto, mas assim, por exemplo, suponhamos, nesse caso, ela tem a fortuna 22 e o regente dela tem 5 de um signo compatível, mas é muita diferença. Eu não sei, tá? Aí eu não sei. Uhum. Tem que... Clélia, tem mais pergunta aqui. Antes de eu fazer as perguntas aqui, deixa eu tirar uma outra dúvida. Na sua visão, a fortuna conjunta a um maléfico, ela ameniza o malefício ou o maléfico danifica o benefício da fortuna? Depende se, se Da uma... condição do planeta? Por exemplo, dá aí um exemplo que você queira. Suponhamos, vamos dizer que a fortuna esteja em Câncer e Marte esteja em Câncer, tá? Em conjunção com a fortuna. Marte não tem nada que ver com Câncer, tá? A fortuna está lá e está pertinho Do ascendente. quer dizer, eu acho que ela segura um pouco as pontas, mas não é com esforço. Uhum. Agora, se ela estivesse em Câncer, a fortuna, e a Lua estivesse, suponhamos, em Áries, fazendo aspecto, não, em Áries não, porque Áries não tem nada a ver. Então, a fortuna em Câncer, a Lua teria que estar fazendo aspecto. Poderia ser em Áries. Uhum. Quadrando, se fosse em câncer. Ou então fazendo um sextil, ou aparecendo ainda por cima a 9, uma 10. Uhum. Aí, não, na 8. Na 8. Veja só, se você tiver a fortuna no meio do céu e tiver o regente na 8, tem um sextil aí. Tá? Então, não é que a fortuna é minguada, entendeu? É que ela não consegue ajudar tanto. Entendi. A capacidade de fortuna dela não é Porque tão afortunada. está junto com maléfico e mau estado.
Uhum. Ó, a Cris Gamo perguntou aqui: Fortuna conjunta a séries Lilith e Nó do Sul. Eu não uso séries, desculpe, não, Lilith também não usamos, mas conjunto ao Nó do Sul eu já vi, quer dizer, dá de um lado, tira do outro. É muito curioso, né? Porque o Nó do Sul também, ele é um ponto hipotético também, né? Não é um corpo físico também, né? Então, Como que você ele é um... calcula, Clélia, o contato do nódo? Um nódo pode quadrar uma parte, por exemplo, ou vice-versa? A parte pode Não, quadrar os nódos? não. Não, porque o nodo não é hipotético, ele é um ponto astronômico, Sim. enquanto que a parte não é um ponto astronômico. Tá? Então, os nodos têm muito mais poder em si mesmos, independente de enquadrar, não enquadrar regente, entendeu? Eles têm um poder em si. Praticamente, eles são como planetas. Mas Tá? no contato com a parte, eles não, eles só se aspectam por conjunção. Com a parte não tem nada a ver. Esse que era o ponto que eu queria chegar, né? São dois pontos que não são físicos, né? Um é um ponto astrológico, o outro é um ponto matemático, né? E eles aparecem no mapa, mas eles só se conectam por conjunção, vamos dizer assim, se eles estiverem no mesmo grau ou numa Sim, distância muito estreita. é. Isso quanto à fortuna. Agora, se ele estiver numa determinada casa, o nodo, né? Aí ele tem uma função maléfica ou benéfica, se for nó do norte. Uhum. Olha, tem mais pergunta aqui, Clélia. A Melissa Sigolo perguntou aqui, nessa linha, fortuna conjunta a um maléfico dignificado é mais prejudicial do que um maléfico debilitado? Não. Ah, não. Se é dignificado, eu acho bom. Porque aí ela está na casa do regente. Compreende, Melissa? Ela está sendo disposta por esse maléfico, seria? Exato. Aí, putz, é super bom. Mesmo ele sendo um Ó, maléfico. a Silvana Sheib perguntou aqui também, minha parte da fortuna está em touro, na 1, e faz trígono com Saturno na 9, em Capricórnio, e com Plutão na 5 em Virgem. Mas é que o que está em Capricórnio? É a parte da fortuna dela está em Touro, na casa 1, e faz trígono com Saturno em Capricórnio na 9. Capricórnio, Touro, não tem nada a ver. Porque o que Capricórnio tem? Saturno está em Capricórnio, é Isso, isso? Saturno domiciliado ali na 9 em Capricórnio, fazendo trígono para a fortuna dela que está em Touro na 1. Mas não adianta, porque quer dizer, ele vai enviar alguma. A fortuna está na 1, né? Então, eu acho que não tem a ver, porque o Saturno não rege nada no signo da Vênus, no signo de Touro. Não tem triplicidade, né? Não. Uhum. Mas, por outro lado, um Saturno de casa 9, dignificado, mostra muitos estudos, tá? E eu não sei, eu acho que existe, infelizmente, ele não bate com a fortuna, mas que vai estudar muito, vai. E coisas profundas. Certo. Tem mais uma aqui, Clélia. Eu vou fazer mais essa e a gente segue em frente. Aqui ainda tem umas perguntinhas do nosso papo aqui para fazer. Que o pessoal está gostando do papo e a gente quer dar voz aí para quem está participando. A Somiari perguntou aqui: a parte da fortuna em bom aspecto, regente em boa condição, mas em casa maléfica. Suas promessas são minguadas? Mas o regente faz aspecto com a parte? Se fizer aspecto, não são minguadas. Certo. Não sei se respondeu aí a Somniari. Tem mais uma aqui da minha parte da fortuna. Essa é a Aline Pinto 10. Minha parte da fortuna
a 15 graus está em Libra na casa 8, em conjunção com Plutão e Saturno, a 15 graus desta em Leão na casa 6. Não sei se eu consegui entender aqui. A parte da fortuna dela está a 15 graus de Libra na 8, acho que é isso, em conjunção com Plutão. Aqui em Plutão, Aline, a gente não considera Plutão, aqui na astrologia tradicional a gente só considera os planetas que Mas existem você falou que está também em conjunção Saturno, e Saturno é isso. a rotação de Libra. Então, se ele tiver por Saturno, sim, ele estaria... A fortuna e Saturno tem a ver, porque Libra é a casa de Saturno. Saturno tem um poder imenso. Aqui tem ainda a Aline falou que é o Saturno que está na casa 6, na verdade. Não estava na 8? Aline Pinto, 10... O Saturno a 15 graus dela tá em Leão na 6. O Saturno está em 6, na verdade. Está na casa 6 a 15 graus de Leão. Acho que é isso. E a fortuna? Está a 15 graus em Libra, na 8. Faz. O Saturno. Faz. E, inclusive, ela ganha dinheiro pelo Saturno. Bacana. Faz um sexto aí, né? Casa 11 da fortuna. Certo. Bom, vamos seguir aqui em frente então um pouquinho. Tivemos o nosso momento aqui de perguntas do pessoal do chat. Daqui a pouco a gente faz mais perguntas. A gente ainda tem mais coisa para perguntar para a Clélia aqui. Vocês podem também me escrever as perguntas, tá? Exatamente, gente. @astrologia clássica no Instagram. Eu faço um post. A astróloga responde. O Astróloga Responde é ótimo. O pessoal tira várias dúvidas lá. Ô, Clélia, deixa eu te aproveitar aqui e te perguntar. Você se lembra de algum posicionamento de parte, de alguma coisa assim que te marcou em alguma leitura, ou uma pessoa com muita sorte, ou com um destino muito curioso? Tem algum caos aí de análise de partes e lotes que você se lembre? Tem. Eu peguei duas pessoas com mais ou menos a mesma característica. Eles tinham, independente do signo, tá? A parte da fortuna na 4. E o outro tinha a parte do espírito na 10. Também a parte da fortuna na 4 e do espírito na 10. E, na verdade, eu atendi a mulher dele, porque ela dizia que ele era muito fora de casa, muito ausente. Por quê? Ele vivia trabalhando. Já ele dizia, eu sou um homem que vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. De fato, quer dizer, o espírito dele, toda a ação dele no mundo e a vontade dele era de trabalhar. Mas a sorte dele era na 4. Quer dizer, ele tinha uma família formada, uma casa ótima e tudo mais. Então, quer dizer, havia entendeu? Essa dicotomia que não satisfazia todo mundo. De um lado, a sorte dele no lar, no ambiente doméstico, e a carreira ali onde ele vai... Onde ele vai atuar. Uhum. Realmente, ele ia da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Você quer melhor exemplo que... Ele gostava do trabalho. E das outras partes, Clélia, dessas outras menores, tem algum caso que você se lembre, assim, de alguma delineação que você fez, que você conseguiu usar uma parte, ou teve que usar uma parte menos usada, vamos dizer assim? Então, uma que eu tenho, não poderia me lembrar agora, mas que eu sei que foi por aí que eu peguei, porque a fortuna, ela decresce, a fortuna da pessoa, a casa 2, eu quero dizer, não a parte da fortuna. Casa 2 mede o que você vai ganhar.
E a casa 8, geralmente, o que você vai perder. Mas, de repente, você pode ganhar de herança também, porque é a segunda das 7. Então, sempre tem que usar casas derivadas, mais olhos. Mais olhos. É. Então, eu estava analisando a figura do meu pai, por exemplo. Meu pai, eu fui encontrar a fortuna dele na parte da substância. Quer dizer, vai caindo, tá? Primeiro, a parte da fortuna é que dá fortuna. Depois Júpiter, depois não sei o quê, não sei o que lá. Por último, tem até chegar à pobreza extrema. Meu pai era média. Então, era regida a fortuna dele pela parte da substância, que fazia, porque as partes têm que fazer aspecto com quem as rege. Certo. Entendeu? Se não fizer, elas não funcionam. Não adianta você dizer, está na casa tal. Você tem que analisar o regente, mas também tem que analisar se tem aspecto. Certo. Aí está perguntando dos signos inteiros. As partes por signos inteiros. Eu costumo usar as partes por signos inteiros, sim. Mas sempre tem que olhar também por divisão, né? Bacana. Clélia, a gente já está chegando quase na nossa reta final aqui. Falo, né? Não, mas não, é que tem muito assunto, né? As pessoas também querem saber, você tem muito conteúdo e a gente quer tirar esse conteúdo de você, quer saber as coisas aí da astróloga respondendo. Então, compra o livro, os lotes. Ele tá. E Fala um pouquinho do livro, Clélia. Esse livro foi uma pesquisa que você fez dos lotes, ele ainda está disponível para comprar? ele está disponível no site para comprar. E é um livro barato, porque ele não é grande. Mas, quer dizer, eu peguei mais, assim, uma parte que vai falar das moiras, da divisão. Por que que alguém cai com um lote tão bom da fortuna e o outro não? Tá? Então, eu peguei, assim, mais a tradição bem antiga, entendeu? Que se baseava nos lotes. Então, quer Certo. dizer, não exatamente um livro prático, tá? Mas ele vai falar de muita coisa filosófica sobre os lotes, que vocês vão entender bem o que que eles representam, inclusive os espíritos, tá? Sensacional. E os outros livros também estão disponíveis no teu site, Clélia? Estão todos disponíveis. Eu não ia mais mandar printar, porque a gente passou uma época de muita recessão, não tinha vendas e tudo mais, mas depois eu resolvi que eu ia printar e já vendi, parece que está dando uma melhorada, uma aquecida. Então, o primeiro foi Os Fundamentos da Astrologia Tradicional. Esse livro, eu não sei como é que eu consegui escrever tudo de astrologia tradicional num livro. Eu escrevi tudo. E dá para você se virar muito bem na astrologia tradicional com esse único livro. E ele não é tão grande nem tão profundo. O segundo foi Astrologia Tradicional na Prática. Enorme esse, enorme. Eu até precisei aumentar o tamanho dele para diminuir a quantidade de páginas, senão ia para 600, Uau. 700. Depois foi astrologia horária. Depois foi a tradução dos planetas sob recepção, uma coisa importantíssima, do Machahala. Esse livro todo mundo tinha que comprar porque é bárbaro. Mas tem que ter uma base, né, gente? Depois, o que, que veio? Veio os lotes e depois... será que eu não estou esquecendo nada? Eu sei que são 7. Uhum. Depois veio As Estrelas Redescobertas, que foi uma loucura. É um livro que me deixa assim um pouco frustrada, porque o pessoal, para poder usar, tem que comprar um programa, ou então usar um que tem na internet para ver onde estão as verdadeiras estrelas, entendeu? Mas isso é um outro assunto que fica para uma outra vez. Se quiser, a gente pode marcar. A gente teve na semana passada aqui a Ana Rodrigues falando de estrelas fixas,
né? E foi um assunto também que rendeu, que bom, a astrologia tradicional, ela tem, né, cada tema que a gente olha é Tem uma muita coisa. profundidade sem fim, né? Assim, a gente tem horas e horas de papo para fazer. Mas você sente, Clélia, que, assim, que o mercado da tradicional, assim, falando em termos editoriais, você acha que está tendo mais demanda agora? Porque eu tenho uma sensação de que está tendo uma procura maior para a astrologia tradicional, que ela está se tornando mais visível e ter essa literatura disponível para o estudante, né? A AstroWend até comentou aqui, nossa, isso é maravilhoso, porque como estudante faz falta esse conhecimento de astrologia mais tradicional. É, eu sei, eu entendo você perfeitamente. Então, eu acho assim, tá? Até 2020, 2021, eu vendia muito livro, muito, muito, muito. Realmente eu tive que organizar quando que eu ia nos Correios, porque pegava um tempo enorme. E aí começou a cair, 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 mas é da economia, Uhum. tá? E eu acho que agora está dando uma aquecida. Não sei se é porque também eu apareço mais nas lives e tudo mais. Então, o pessoal, por mais que esteja duro, vamos dizer, para falar português claro, ele se sente muito motivado a adquirir pelo menos um. Às vezes, o pessoal comprava 4, entendeu? Eu tinha até que mandar dentro de uma caixinha, porque senão pesava muito. Uau! Mas é bacana, Clélia. Eu acho que assim, se você quiser fazer mais Pode lives ficar. para a gente falar desses livros, vamos divulgar esses livros, porque de fato acho que assim, para quem está estudando astrologia tradicional no Brasil hoje, tem pouca coisa disponível em português. A pessoa tem que, no mínimo, saber inglês para ir Né? buscar uma fonte aqui, acolá, ou comprar os livros da Sadal Sud, lá de Portugal, que também não, né, E são um acabou, valor de dinheiro. tudo fechou, né? Eles ainda estão vendendo. O Luiz lá esqueci o sobrenome dele. Ele ainda está vendendo, mas é uma coisa que já é por e-mail, e, enfim, Eu sei. não é aquela coisa de e-commerce mais fácil como você tem no teu site, com Hotmart, com as coisas mais acessíveis, né? Então, ter esse material disponível em português, eu acho que sem dúvida é um grande favor aí para a astrologia tradicional brasileira. Acho que vai fazer muita gente feliz. É, E eu coloquei aqui no chat, Clélia, o seu site, o www.astrologiahumana.com, para quem uhum. quiser aí E tem, acessar, conhecer e mais. tem também muito artigo para vocês lá, viu? Tem artigos sobre a parte da fortuna, justamente sobre isso que a gente está falando, tem sobre o Nó do Norte. Olha, tem tanto artigo que eu já nem coloco mais, porque não, é muita coisa. E tem também livros, mas são em inglês, livros assim de autores famosos, tá? Maternos, que vocês podem downloadar. Que é uma bibliografia que você sugere para o teu aluno ali, para a pessoa que está acessando o Não, teu conteúdo. é que eu tenho no site. Então, por exemplo, você quer Ptolomeu, você pode baixar. Você quer fílmicos maternos, você pode Ah, baixar. estão disponíveis para download, inclusive. Isso, e não paga nada. Muito bom. Aí, gente, ó, o site eu já deixei aí, a Clélia já deixou a dica. Bora É, baixar esse material aí. em inglês, né? Em inglês. Não chega ao ponto de ainda por cima traduzir. O que eu queria fazer um apelo mesmo é que vocês, toda essa fome de aprendizagem, vejo que vocês têm, que vocês se nutram, especialmente nesse curso grande que eu dei. Tá? Esse curso tá. Nossa, eu fiquei 6 meses gravando esse curso. Até a minha filha falou, eu não pensei que você conseguisse. E porque é muita coisa, tá? E vocês ficam. Ela está perguntando o site. Você Ah, coloca? Cristina, é só rolar. Eu já deixei ali em cima. É www.astrologiahumana.com. Então, e esse curso que está à venda pela Hotmart vai dar para vocês como analisa o ascendente, tudo. Como analisa a segunda casa e dinheiro, tudo. Como analisa os irmãos, tudo. Como analisa o pai e a mãe, tudo. Então, quer dizer, é um curso completo de técnicas medievais. E
E ainda por cima eu dou mentoria. Qualquer dúvida é só me perguntar pelo WhatsApp. Então, é muito legal. Muito Tá? bacana, Clélia. Bom, eu deixei aí o site, né? Eu espero que as pessoas acessem aí, entrem em contato com esse conteúdo maravilhoso da Clélia aí, que é fruto de décadas de aprendizado, de busca dela pessoal aí, transformado em conteúdo. Clélia, você tem aí, queria deixar algumas considerações finais aí sobre o uso das partes na astrologia. O que você gostaria de deixar assim, para a gente amarrar esse... Olha, o que eu queria muito falar é que vocês, especialmente se vocês estão no início do caminho de vocês, vocês usem a fortuna e o espírito, tá? E as outras partes, é como eu falei, se vocês começam a criar muitas partes, usar muitas partes, vocês vão ter que delinear muitas partes. E os planetas, como é que fica? Quer dizer, vocês já vão ter um trabalhão com os planetas. E ainda vocês começam a encher as partes de todas as casas, vocês vão ficar loucos. Então, às vezes, a gente tem que simplificar para ser mais objetivo. Acaba sendo que menos é mais, né? Nessa hora, a gente tem aquela caixa de ferramentas A enorme gente, de opções, mas não precisa usar todas as ferramentas, né? é verdade. Você, quer dizer, você usa, por exemplo, se você estiver muito na dúvida, como é que eu vou interpretar essa casa aqui? Eu estou vendo que ela realmente está levando à morte, entendeu? Assim, essa pessoa não vai viver muito. Aí você faz a parte da morte, mas se bem que sem a astrologia, a técnica, não dá muito para. É melhor vocês abandonarem as partes, fazerem o curso, e depois vocês usam quando vocês souberem como usar, tá? Senão não faz falta. Sabendo analisar os planetas, as dignidades e tudo isso, vocês conseguem. Tá? Muito bom. As partes, a não ser a fortuna e o espírito, são secundárias, no meu entender. Uhum. Maravilhoso, Clélia. Bom, tem alguma mensagem que você quer deixar? Alguma coisa que eu não tenha perguntado? Que eu gostei muito de falar com vocês, obrigada por terem gostado. E você que perdeu, você pode assistir depois, que o Paulo disse que fica aí disponível no site. Vai ficar No disponível aqui nos meus Reels, fica nos Reels da Clélia também e vai para o YouTube também. Então, para quem perdeu. Estava nos meus Ah, rios. a gente posta conjunto, Clélia, aí já vai direto para o seu, ele fica salvo também no seu. E aí o seu público Então, consegue ver, o meu também. porque eu não sabia. As outras lives eu não postei. Você, você é muito danado com esse jornalismo aí, viu? A gente usa o jornalismo aí em prol da astrologia, né? É o meu antigo ofício, até para quem não conhece, eu venho do Antenado. jornalismo, venho do jornalismo, venho da TV e assim, a ideia dessas lives é usar essa ferramenta de comunicação que já é nativa minha para astrologia, chamando grandes astrólogos aí como a Clélia hoje aí com a gente, trazendo mais fundamentos Meu da Deus. tradição. Clélia, queria te agradecer aí mais uma vez aí por ter Eu aceitado o convite, por esse papo incrível. É, é sempre bom falar com um astrólogo. Ai, como eu amo. É gostoso mesmo, né? O tempo nem passou, já deu mais de uma hora e assim, a gente nem vê o tempo passar, né? Porque é um Isso assunto. pensei, eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou encher linguiça lá. Ai, Clélia. Mas é isso então. Olha, eu espero te chamar numa próxima aí para a gente falar de outros assuntos. Você tem muito conteúdo bacana aí, né? A Bernadette está falando aqui, Clélia, muito obrigada pelo seu empenho na astrologia e boa vontade de dividir. A Luciana Moraes, obrigada, Clélia, obrigada pela Obrigada, live. Luciano, vocês estão sempre por aí. A Brecha também. Obrigado, Tá? Cristina, a Bernadette, Lúcia. É isso então, Clélia. Um pouquinho. Se eu não citei é porque não estava ainda aparecendo para mim. Para ele aparece um monte, ele está lá em cima, né? Mas tá joia, então, Clélia, eu te agradeço então mais uma vez.
uma ótima noite, né? Quem perdeu, quem chegou no final, vai ficar salvo aí nos meus Reels, nos Reels da Clélia também e no YouTube. Então, assim, não tem desculpa, vai estar aí para achar essa conversa incrível com a Clélia. Para quem perdeu, a Clélia deu várias dicas aí de como interpretar, de como analisar, até de qual parte escolher, porque a gente não precisa usar todas. Então assiste aí se você chegou agora no final, que a Clélia deixou várias dicas aí importantíssimas para quem quer usar as partes numa delineação. Tá É bom. isso então, Clélia. Obrigada, Bom, amei. um beijo grande, eu também adorei. E obrigado a todos aí que estiveram com a gente aí nessa uma hora de papo Obrigada incrível com a por Clélia todo Romano. mundo, tá? Obrigada por prestigiar. Um beijo, Clélia. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.